no livro de Tiago, capítulo 1 e o verso 19. Epístola de Tiago, capítulo 1 e o verso 19. Vamos compartilhar esse texto. Meus irmãos, no dia 11 de maio, está gravando aí já, Felipe? Dia 11 de maio, nós teremos aqui no nosso prédio, às 19h30, um festival de tortas, amém? Então nós vamos ter aqui, o valor para você participar é de R$10. Nós vamos ter tortas doces, tortas salgadas. Cada irmã, e nós temos muita irmã prendada aqui, né, Rose? Cada irmã vai trazer algo que é aquela marca registrada dela, aquela delícia que ela faz. E você, os irmãos aqui, é o Leandro, o Juca e o Felipe, né, que estão organizando. Eles, se não te procuraram ainda, vão te procurar. Pastora, eu já vou contribuir com uma torta de doce e uma torta de sal. E aí eu ainda vou pagar? Exatamente. Você vai dar a torta e ainda vai pagar. Sabe por quê? Fala assim, porque eu sou generoso. Aleluia. E isso vai abençoar a vida da igreja. É igual no arraiá. A gente se reúne, a gente oferta os itens, mas você ainda paga o ingresso do arraiá e ainda compra nas barraquinhas. Então é igualzinho Deus fez conosco, Ele já te criou, você já era dele, mas ainda assim Ele pagou por você de novo, depois de ter te feito. É a mesma coisa, a torta é sua, você fez ela, você deu ela, Jaqueline, e paga para comer ela. Está entendendo? Está vendo? Estou te mostrando na Bíblia que isso aí não é invenção minha. Quantos aqui vão participar conosco? Amém? Agora você está liberado para comer, irmão. Você ficou 21 dias aí, às vezes passando luta. Não vou dizer passando fome, mas vontade eu tenho certeza que você passou demais. Mas agora está tudo liberado para a glória de Jesus. E nós queremos fazer isso em formato de comunhão. Você tem aprendido aí a igrejar. Então fala com o irmão que está do seu lado, dia 11 de maio, 19h30. Só R$10. Agora olha no fundo do olho dele e fala assim, eu quero comer sua torta. Quer saber o que você faz de gostoso? Fala para ele. Aleluia. Você vai descobrir aqui nesse dia. Outro aviso, irmãos. Presta atenção, olha para cá. É dia 18 de maio, que é o dia do nosso impacto, nosso um dia com Deus. Nada melhor do que um período desse de jejum, para você deixar abundar o que agora? Essa vida cristã que você tem recebido. Quantos aqui têm sido agraciados pelo Senhor? Amém? Você pode se dizer que é alguém abençoado? Quantos podem? Eu posso, eu digo, eu sou abençoado. Você quer que mais gente seja abençoado como você é? Você quer? Eu quero. Então convida essas pessoas para estar aqui conosco no dia 18. Vai ser das 9 às 9, no dia 18. O valor da inscrição é R$40. Para você que já participou e quer vir como líder para servir, é R$20. Nós vamos ter aqui café da manhã, vamos ter almoço e vamos ter o jantar também. Então todas as refeições vão ser feitas aqui dentro. Só que as inscrições só podem ser feitas até o próximo domingo. Até o próximo domingo, 12, é quando nós vamos estar recebendo inscrições. Tiver 20 vai ser 20, tiver 5 vai ser 5, tiver 10 vai ser 10, o tanto que chegar. Mas eu tenho certeza que lá no seu trabalho, na sua família, no seu contexto, você tem pessoas que estão desesperadas por ter um relacionamento com Deus. Não é religião, tá? Religião, cada vez as pessoas têm tido mais repulsa por religião. E hoje aqui, ao ministrar para você a palavra, eu quero que você definitivamente largue a sua religião, perca a sua religião, desista da sua religião, ainda que na sua mente ela seja a evangélica, porque você vai ver que isso aqui não é a vontade de Deus. As pessoas não querem religião, mas todas elas querem um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Elas querem alguém que elas falam
e que as ouve e que responde à oração dela. A religião não te ensina isso. Na religião você não experimenta isso. Então queria que você fizesse o que está ao seu alcance. Pastor, eu não consigo convencer alguém de vir aqui participar. Não, isso aí realmente você não consegue. Mas essa função não é sua. A função de convencer é do Espírito Santo. Qual que é a função sua? Que é a que o Espírito Santo nem os anjos de Deus fazem, chamar. Quem chama sou eu. Quem convence é o Espírito. Vamos falar isso? Fala assim, quem chama sou eu. Quem convence é o Espírito. Então, durante essa semana, chame as pessoas, convide as pessoas, porque o Espírito Santo vai convencê-las de estar aqui nesse dia. E vai ser um dia que vai mudar completamente a vida delas. Eu não esqueço, dia 20 de maio de 2001, foi o dia que eu separei um dia inteiro para passar com o Senhor. Nunca mais eu esqueço esse dia. Eu não esqueço o dia, eu não esqueço os acontecimentos, eu não esqueço a data. Por quê? Porque naquele dia a minha vida foi completamente transformada. É o que Deus tem, ou para você que está aqui me ouvindo, ou para a vida de alguém que você conhece, que você já pensou nessa pessoa aí agora, mas às vezes fica constrangido de chamar. Então não fique, amém? Lembra, as inscrições não vão até dia 18, as inscrições só vão até o domingo que vem. Aí eu quero te pedir ajuda em mais uma outra coisa também. Os irmãos viram que aqui no louvor não tem jeito de você acompanhar a letra da música. E nem durante a palavra não tem jeito de você acompanhar às vezes o texto bíblico. O nosso projetor estragou, já tem um tempo. Foi lá na ocasião do seminário de louvor Kids. E nós precisamos ou consertá-lo ou comprar outro. Para isso, nós mobilizamos 2 rifas. Uma de produtos de beleza e outra que é de uma cesta de chocolate. Todos os líderes de célula, seja de adultos, de jovens ou de crianças, têm essa rifa para vender. Eu queria que no final da reunião você procurasse um desses irmãos, ou você que é líder, saísse abordando os irmãos para você comprar. É R$3 só. Compra o que você puder, quantas você puder. Se você quiser pegar uma para levar para o seu trabalho, para levar lá para sua família, para vender, pode fazer isso também, porque você vai estar nos ajudando. Se nós conseguirmos vender as 2 rifas completamente, nós conseguimos arrumar o nosso projetor. E aí nós já vamos ter aqui as letras, o texto bíblico, todas as coisas projetadas, vai nos dar uma qualidade de reunião muito melhor. Nos eventos nós temos alugado um projetor e feito os eventos, mas não dá para ficar alugando todo domingo, fica caro. Mas com a sua contribuição aí de R$3, não pesa para você, e nós conseguimos no meio do montante de várias pessoas poder consertar esse projetor que vai ser bênção para nós. Aleluia. Vamos fazer um pouquinho mais de silêncio? Faz assim, ó. Agora nós vamos compartilhar da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, lá em Tiago, capítulo 1, e o verso 19. Vamos ler do verso 19 até o verso 27. A partir do próximo domingo, nós vamos ter, vamos dizer assim, uma novidade aqui nas nossas ministrações. Nós vamos começar a fazer um estudo do livro de Efésios. Então, principalmente você que é líder de célula, já a partir de agora, o que a gente faz na célula durante a semana? Nós compartilhamos a palavra do culto, amém? Então eu ponho lá no grupo de líderes o esboço e eu ponho o áudio da palavra. Pois é, eu não tenho esboço dessa palavra. Então você que é líder, anote, tá? Eu não tenho nenhuma anotação do que eu vou ministrar para você. Então você precisa anotar para durante a semana você ter o esboço lá para compartilhar. Ou
você fica aí tranquilo, não anota, depois você ouve o áudio e faz seu próprio esboço. Nesses próximos domingos, onde a gente vai estar fazendo o estudo bíblico, o estudo de Efésios, eu também não tenho, e nem vou ter, porque se eu deixo a coisa ir fluindo aqui, mais livremente, eu percebo que eu consigo aprofundar mais. Então você que está me ouvindo, se quiser algum tipo de esboço, de anotação, alguma coisa para você acompanhar, anote você mesmo, e aí você vai absorver muito mais, amém? Tiago capítulo 1, verso 19, a Bíblia diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar. Aí, eu já vou ministrar hoje, da maneira que nós vamos ministrar nesses próximos domingos. Eu não vou ler o texto para você completamente, mas eu vou lendo porções desse texto e vou ministrando na sua vida. Então, toda hora a gente vai parar e nós vamos ficar o culto inteiro lendo aquele trecho que eu anunciei para você. Lê um versículo, compartilha. Pastor, que tanto de versículos que você faz assim no estudo? Pois é, não tem. Eu já fiquei uma ocasião no estudo de Romanos, 3 domingos e um versículo só. E às vezes já fiz 2 capítulos em um culto só. Então eu fico, entre aspas, preso àquilo que eu percebo que é o que o Senhor quer falar. Então aqui, por exemplo, tem um ensinamento e é uma recomendação bíblica. Saber isso. Então, saiba disso, meu irmão e minha irmã que está aqui me ouvindo. Todo homem seja pronto para ouvir. Seja pronto para ser instruído, seja pronto para receber um ensino, tardio para falar e tardio para se irar. Presta atenção, vamos voltar lá para o princípio bíblico de que o natural espelha o espiritual. Aqui está falando que você tem que estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Pergunta, quantos ouvidos você tem? Quantas bocas você tem? Você está vendo que Deus com o natural quer te mostrar o espiritual? Você tem que fazer o que mais? Ouvir mais ou falar mais? É só você olhar no espelho que você descobre. Você vai perceber que você tem que ouvir mais do que falar. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Falamos mais do que ouvimos. Não queremos ouvir. Às vezes temos dificuldade de ouvir. Mas você quer falar alguma coisa, aí vai para o Instagram, aí não tem nada o que falar. Quem não tem nada o que falar e insiste em falar, fala o quê? Besteira. Porque se você não tem o que falar, fica calado. Você não tem que entrar em modas, você não tem que entrar em discussões, você não tem que ter o que falar em todo o tempo, em todo momento. E aí essa vida de rede social ministra para você o contrário. André, você tem que ter o que falar. André, eu entrei lá no seu Facebook, tem 3 dias que você não fala nada. Eu vou parar de seguir essa irmã, ela não tem nada para falar, ela não tem conteúdo. Não, eu vou falar quando eu tiver o que falar. Quando eu não tiver o que falar, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ouvir. E quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Quando eu falo ou quando eu ensino, eu aprendo demais também. Mas o tempo em que eu estou ouvindo é muito maior do que o tempo em que eu estou falando, ou do que o tempo em que eu estou ensinando. Por quê? Porque naquela hora, nesse momento que você está aqui me ouvindo, você está ouvindo. E aí lá na célula, você vai ter, por exemplo, a oportunidade de ministrar isso, de externar isso, e aí quanto mais você compartilhar, mais você vai aprender também. Mas antes de você falar, você e eu precisamos ouvir. Mas seja tardio também para se irar.
Isso aqui é um fruto do Espírito, que é o quê? É longanimidade. Seja longânimo. Por que que a pessoa se ira fácil? Vamos pensar comigo. Por que que às vezes em determinada circunstância, Maiara, você pode se irar fácil? Alguém me fala alguma coisa e eu iro facilmente. Muitas vezes é porque você não quer ouvir aquilo que aquela pessoa está falando. Ou o que ela está falando não bate com o que você crê. Só que aí você não tem paciência de ouvir. Porque você acha que a sua opinião é superior. Que a sua verdade é superior. E aí você quer impor a sua verdade sobre a verdade de outra pessoa. Ou sobre a vida da outra pessoa. E aí isso faz com que você fique irado. Porque você está querendo falar e a outra pessoa não está querendo ouvir. Mas eu te pergunto, quem é obrigado a te ouvir? Ou quem é obrigado a te seguir? Qual que é o padrão de Cristo? O padrão de Cristo é a liberdade. Então aqui, agora, eu estou falando, eu estou ensinando, eu estou ministrando. Você ouve se você quiser, se você desejar. Eu não tenho o porquê te obrigar. Eu não tenho que empurrar coisas goela abaixo na sua vida. Eu não tenho que ficar te vigiando para ver se aquilo está sendo uma verdade na sua vida ou não. Eu tenho que simplesmente lançar a semente. O que você vai fazer com a semente? Ou até mesmo se você vai desejar a semente, aí é algo com você. Não tem que ser uma preocupação minha. A pessoa que você vai convidar, por exemplo, para estar participando do impacto, por encargo e por amor à vida dela, você vai e chama e convida. Mas e se essa pessoa não quiser? Bom, se ela não quiser, é uma escolha dela, é uma decisão dela. Ela não tem que querer. Eu já vi pessoas evangelizando as outras, falando assim, Josi, mas você tem que converter. Não, ninguém tem que converter. Ninguém tem que batizar. Ninguém tem que ir para a igreja. Ninguém tem que ofertar. Ninguém tem que dizimar. Para com isso. Isso é ideia religiosa na sua cabeça. Pois se o cara não quiser converter, e se ele quiser morrer e ir para o inferno, é direito dele. Ele pode. Você não tem que ficar lutando contra isso. Mas a sua semente e até mesmo a sua vida vai expressar a possibilidade de uma outra vida para aquela pessoa. E sabe, o que mais na verdade vai atrair as pessoas por evangelho, não é, presta atenção, não é o seu discurso, é a sua prática. Porque sabe o que é a religião? Esse é o tema nosso de hoje. Religião, o câncer da vida da igreja. O que é o câncer na vida de alguém? É aquilo que vai matar essa pessoa. O câncer nada mais é do que um crescimento desordenado de células doentes do corpo. Então, é um crescimento, é uma multiplicação, mas não é uma multiplicação saudável. Você acha que qualquer multiplicação é saudável? Ou você acha, por exemplo, que qualquer tipo de riqueza é respaldo para qualquer discurso que é feito? Deus falou isso comigo essa semana. Tem muita gente, irmãos, na vida da igreja, que tem passado a ouvir pessoas que às vezes estão falando bobagem, mas ouve aquela pessoa porque as credenciais dela, Henrique, são muito boas. Bom, se esse cara tem tanto sucesso financeiro, se ele conseguiu tanto dinheiro assim, só pode ser Deus na vida dele. Será? Você acha mesmo que é só Deus que pode dar riqueza? Então eu quero te lembrar que quando Jesus é tentado no deserto, uma das coisas que o diabo, Satanás, ofereceu para Jesus, foi riqueza, foi dinheiro, foi poder. Deus quer que você seja rico, sim ou não? Vamos ver se você já aprendeu. Quer? Sim ou não? Quer.
Mas não é de qualquer jeito, não é a qualquer custo. Eu já vi crente falar assim: você quer prosperar? Você está disposto a fazer qualquer coisa para prosperar? Não, eu não estou. Eu não estou disposto a fazer qualquer coisa para prosperar. Eu não estou disposto a adoecer para prosperar. Eu não estou disposto a perder minha família para prosperar. Eu não estou disposto a vender minhas filhas para prosperar. Eu não estou disposto a qualquer coisa para prosperar. O diabo também prospera. Qual foi a proposta para Jesus? Está vendo aqui todos esses reinos da terra? E subiu ele lá no monte, onde dava para ele ver algumas nações. Falou: todas elas eu te dou, e todas as riquezas, se prostrado me adorares. Aí qual foi a resposta de Jesus? Só ao Senhor prestará cultos, e só a Ele adorará. Então pera lá, não é porque o sujeito que você está ouvindo se diz crente, e é rico, é milionário, que tudo que ele fala tem um respaldo de Deus. Não, o diabo também pode acrescentar riquezas. Cuidado, porque o próprio apóstolo Tiago fala: Deus realmente, Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você seja rico, Ele quer que você abunde na sua vida financeira, mas isso tem que ser uma consequência da sua vida de intimidade com Ele. Se essa é a sua busca, o apóstolo alerta: muitos nessa cobiça se perderam na fé, se desviaram, saíram do propósito de Deus, estão com uma vida ruim, estão com uma vida marginalizada, porque a prosperidade, grava o que eu vou te falar, a prosperidade não é propósito, a prosperidade é consequência de quem está no propósito. Se você está no propósito, você vai ser próspero. Mas se você faz da prosperidade o seu propósito de vida, você vai perder o propósito. Ainda que você chegue nessa tal prosperidade, que vai ser mais riqueza do que prosperidade. Os irmãos estão entendendo? Amém? Presta atenção, segue o texto. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Essa salvação aqui, essa salvação da alma, é transformação da alma, tá? Essa salvação aqui é sozo, não é a salvação eterna, essa você já tem, amém? Quantos aqui são salvos? Você é salvo, amém? Mas tem um versículo que às vezes causa confusão, que se eu não me engano está lá em Tessalonicenses, que a Bíblia fala: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí as pessoas usam como argumento de que se perde a salvação, e de que você tem que aperfeiçoar a sua salvação. Presta atenção, quando você estava sendo condenado, você aperfeiçoava a sua condenação? Sim ou não? Não. O que você fez para ser condenado? Nasceu. Por causa do pecado de um, veio a condenação sobre todos. É o mesmo princípio, é a mesma coisa. Por causa da obediência de um e do sacrifício de um, vem a salvação para todos aqueles que creem nisso. Então, se você crê nesse sacrifício e crê nessa obra, é salvo. Mas existe algo que realmente você vai avançando de glória em glória. Na sua consagração, por exemplo, você vai avançando de glória em glória, de acordo com a revelação que você tem. Então, esse desenvolver a salvação, não é a salvação no sentido da eternidade, mas é a salvação da alma no sentido de transformação da alma. Por quê? Porque a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar em dia perfeito. Assim como o sol não amanhece a pino 6 horas da manhã, ele amanhece e vem subindo gradativamente a revelação de Deus na minha e na sua vida. O seu procedimento na vida cristã também é assim.
ele vai avançando de glória em glória, até que a Bíblia diz que ele vai chegar à estatura de Cristo, que é o varão perfeito. Quando esse crescimento vai parar? Só quando você estiver com o Senhor, ou quando ele voltar para te buscar, ou quando você morrer. Quando você estiver na glória com ele, aí esse crescimento vai ter sido completo. Até lá, enquanto nós estamos aqui, você vai crescer sempre, dia após dia. Importante explicar isso. Agora presta atenção no verso 22, que é isso aqui, que é a diferença entre a vida cristã e a religião. Religião é uma praga. Religião é algo que tem que sumir da sua vida. Pastor, qual delas? Todas, católica, evangélica, espírita, qualquer um, some, corre disso, foge disso, principalmente da evangélica, corre desse negócio. Porque religião é um conjunto de regras e preceitos para você fazer e obedecer, na maioria das vezes, sem saber o que você está fazendo, com o intuito de ser aceito por Deus, quando na verdade Ele já te aceitou. Então é uma vida que se vive esforçando por algo que é desnecessário. Você está entendendo o que é religião? Religião, filho, é você trabalhar para pagar o seu aluguel, sendo que o seu aluguel já está pago. Deve ser ruim fazer isso, não deve? Já imaginou o cara trabalhar, Jorge, o mês inteirinho, levanta cedo, trabalha até tarde, se esforça e se dedica no trabalho, Theo, e o objetivo dele é, eu preciso pagar o aluguel. Aí você paga, por exemplo, 15 anos de aluguel. Aí você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu paguei todos os anos de aluguel. Entende a ilustração? Está aqui todos os comprovantes de pagamento. Aí Jesus olha no fundo do olho desse sujeito, com todo amor e carinho, dá um sorriso e fala, ô filho, todos eles já estavam pagos. Você pagou tudo de novo, à toa. Não precisava de você ter pago. Qual que vai ser o seu sentimento? Frustração, raiva. Porque se você não tem que pagar o aluguel, Marta, o que você pode fazer com aquele dinheiro? Senhor, por que o Senhor não me falou? Eu podia ter aproveitado, eu podia ter viajado, eu podia ter comido melhor, eu podia ter vivido bem melhor. Ele vai falar para você, ora, mas eu não só avisei, como eu deixei escrito, está consumado, está tudo pago. Para que você está esforçando em pagar algo que já está pago? Está percebendo o que é a vida de religião? É uma frustração. É passar a vida inteira em torno de algo que você acha que vai agradar a Deus. Vou te dar outro exemplo que o pastor Luiz gosta. Você fica, Jaqueline, a sua vida inteira preparando o bolo de chocolate mais top que existe no planeta. Então você aprende, você vai fazer aula de gastronomia, você se forma, você vai aprender confeitaria, você estuda sobre chocolate, você pesquisa tipo de farinha, você fica anos, a vida inteira fazendo isso. Você sabe que tem gente que a obra da vida da pessoa é uma pesquisa, né? Cientistas que a vida inteira passou pesquisando algo. Ok. Aí você passa aprendendo a fazer bolo de chocolate. Aí você faz o bolo. E aí quando você chega diante de Deus e te leva o bolo, fala, Senhor, eu trouxe aqui a obra da minha vida. O senhor não tem ideia, esse bolo ele vai 2 tipos de farinha, a farinha tal, com a tal, o chocolate tal, é chocolate belga, é não sei o que, com isso, com aquilo, com o recheio daquilo outro e parará. E eu gastei a minha vida toda fazendo esse bolo para o Senhor. O Senhor pega o bolo, Josi, olha, dá um sorrisinho e fala, não te falaram? Eu não gosto de chocolate. Nunca gostei. Mas dá para o Gabriel, ele ama. Qual vai ser o seu sentimento? Vai ser de frustração. Fala, o quê? Dá para Gabriel? Eu quero saber de Gabriel não sou filho de Gabriel não.
eu não fiz bolo para Gabriel, eu fiz para o Senhor. Pois é, filho, irmão, nunca te pedi bolo de chocolate, nunca pedi isso para você, isso não está escrito na minha palavra, eu não falei isso no seu espírito, eu nunca te pedi, Senhor, mas eu esforcei a vida inteira, que pena. Você podia ter desfrutado a vida inteira, em vez de esforçar a vida inteira. Eu não vou comer seu bolo, porque eu não gosto. Eu não te pedi isso. O que é isso? Religião. É passar a vida inteira fazendo coisas, dedicando coisas, se esforçando por coisas que Deus não pediu, não quer, não interessa. O que Deus quer? É o que eu vou ler para você aqui agora. Verso 22 de Tiago capítulo 1. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural, porque contempla a si mesmo. Mas o que Paulo ensina? Para você contemplar a Cristo e não a si mesmo. A religião contempla a si mesmo. Vai-se e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Tiago tem uns textos que às vezes pode ficar muito confuso, mas quando você tem a crença correta, é muito simples. Então, aqui, no verso 25, por exemplo, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita. Ora, pastor, mas você já pregou aqui várias vezes e por vários domingos que nós temos que ser libertos da lei. Agora o cara vem falar que eu tenho que me atentar à lei perfeita. Presta atenção. Lei na Bíblia não é uma coisa só. Existe o princípio de vida da lei, que é o da religião, sim. Que é o de cumprir regras, preceitos e ordenanças, sim. Isso é o que você não tem que fazer. Só que deixa eu te ensinar algo. A palavra de Deus, ela também é chamada de lei. Então toda a palavra também é chamada de lei. Alguns irmãos até usam essa expressão, a lei de Deus. A lei de Deus nunca passa. A lei de Deus não é para ser esquecida. Eu não estou falando de mandamentos e ordenanças, está me entendendo? Eu estou falando da palavra. Substitui a palavra lei por palavra, por Bíblia. Isso aqui nunca passa. Qual que é a recomendação lá no livro de Josué para prosperidade? Medita nas palavras desse livro da lei de dia e de noite, e dele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Essa é a receita de ser bem sucedido. Você quer ser bem sucedido em todas as coisas? Não só ouça a palavra. Aqui é um momento importante da sua vida. É o momento que você está sentado para ouvir a palavra. Mas esse não é o momento que as coisas acontecem. É como se a gente tivesse um jogo. E a sua vida é um jogo. É uma disputa. É como um jogo de futebol. Só que quando você está aqui sentado me ouvindo, você não está no jogo. Você não está na disputa. É como se você estivesse no intervalo da disputa. Então o que você está fazendo aqui agora? O que acontece no vestiário, no intervalo de um jogo? Os jogadores vêm, descem para o vestiário, para quê? Para o técnico ministrar para esses jogadores as instruções. Olha, irmão, você tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Essa maneira que você está fazendo não é a melhor, desse jeito não é o jeito que nós combinamos. Agora, nesse exato momento, é o momento em que o treinador, Cristo, está te orientando. E às vezes o Espírito Santo está falando para você, corrige isso, corrige aquilo, ouça isso melhor, pega isso que ele falou, anota isso aí, vive por esse princípio. Agora é aquela hora da preleção do treinador. E eu quero te falar, o treinador não sou eu, o treinador é Cristo. Só que ele usa a minha boca para transmitir isso para você. É como acontece nas equipes de futebol, onde o cara, por exemplo, brasileiro, não sabe falar inglês e vai treinar uma equipe na Inglaterra. Isso acontece frequentemente.
Então o que o treinador faz? Se não for o Joel Santana e tentar falar de qualquer jeito, ele vai falar normal para alguém traduzir. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar em português. E aí é o treinador que está falando. Mas as pessoas estão ouvindo a quem? Estão ouvindo o tradutor. Então aqui eu sou como que o canal de tradução para você, está me entendendo? Mas quem está falando com você não sou eu, é Cristo. Pastor, como que eu tenho certeza disso? É porque à medida que eu vou falando coisas, o seu espírito vai queimando. Com algumas coisas ele entra em ebulição. Às vezes algumas coisas você pensa, não sei, tem dúvida. Mas tem coisas que às vezes ao falar que explode dentro do seu peito. Fala, é isso. Isso queima no seu coração. E aí você tem certeza que aquilo é verdade. Eu não preciso de provar para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica em você. Então a lei que Tiago está falando aqui não é de mandamentos, não é de ordenanças. É a lei no sentido da palavra de Deus. E o que ele está falando? Não adianta, e não adianta mesmo, presta atenção. Não adianta você vir aqui todo domingo, você ir toda semana na célula e não praticar nada do que você está ouvindo. Não adianta. O nome disso é religião. É isso que as pessoas têm aversão. Por que que muitas vezes tem aversão a crentes? Porque escuta sair da boca do crente uma coisa e vê na vida dele outra. Fala, não quero isso. O que é isso? É o que Jesus falou dos fariseus. Os fariseus eram os doutores da lei. Eles eram os mais religiosos. O cara dava dízimo da bala que você desse para ele. Se você desse uma bala para um fariseu, fala, eu estou te dando aqui, irmão, uma bala para você. Ele ia te perguntar, quanto foi essa bala? 10 centavos, então vou dar 1 centavo de dízimo. Pensa bem, um cara desse, dependendo do que é, ele é tão legalista, ele é tão religioso, que ele não pode ser abençoado. É porque, por exemplo, se a Maiara deseja ter um carro, e ela vive nesse nível de lei, e eu chego para ela e dou um carro, aí o que ela tem que fazer? A situação dela para com Deus, olha a loucura que é religião, piorou. Porque talvez sem carro ela estava sendo fiel. Só que agora eu dei para ela de presente um carro de 20 mil reais. Quanto que no mínimo ela tem que dar? 2 mil reais de dízimo. Mas ela não tem 2 mil reais de dízimo para dar. Então agora ela está enrolada. Por quê? Porque ela ganhou um carro de 20. Você se vira, você vai ter que arrumar 2 mil para poder dar de dízimo. Essa é a cabeça do religioso. Porque senão eu vou estar fora da vontade de Deus. Porque senão eu não vou ser aceito. Porque senão esse carro meu deve ser roubado, vai ser batido, vai acontecer alguma coisa ruim para mim. Porque eu não estou fazendo a minha contrapartida. Porque eu não estou seguindo o que a religião manda. E aí a pessoa vai ser tão legalista que ela vai falar assim, peraí, esse carro custa quanto? 20 mil. Não, não quero esse carro. Mas por que você não quer esse carro? Porque eu vou ter que dizimar 2 mil. Eu não tenho 2 mil para dizimar, então eu não quero seu carro. Que? Você não quer ser abençoado? Porque você não tem o dinheiro para dizimar? Que loucura que é essa? É a loucura da cadeia da religião. Porque se eu não dizimar, ou se eu não fizer isso, ou se eu não fizer aquilo, Deus não me ama, Deus não me aprova, Deus não é comigo, Deus não vai me abençoar. Espera lá, o que Deus quer não é que você simplesmente cumpra coisas, ou atenda expectativas. Lê a Bíblia inteira, com cuidado, com cautela. Lê de Gênesis até Apocalipse. Deixa eu te contar a história que você vai achar. Você vai achar a história de um pai desesperado, querendo se relacionar com seus filhos. É só isso que você vai achar. Essa é a história da Bíblia. Quem coloca as regras, quem coloca os conceitos? O homem. E aí, quantas vezes você pergunta para irmãos o porquê que ele faz aquilo, e ele não sabe. Você vai numa denominação onde mulher não pode usar calça,
só pode usar saia. Pergunta para ela: escuta, querida, por que você só pode usar saia? Porque aqui é assim, porque a vontade de Deus é essa. Ou então, o mais honesto vai falar assim, que o pastor falou. Mas por que o pastor falou? E com base em que ele falou? Não sei. Ele falou e pronto. Como esses dias eu ouvi da boca de alguém: não interessa o que é dito, mas interessa quem disse. Presta atenção. O povo gosta de frase de efeito, né? E de jogo de palavras. Se você acredita numa bobagem dessa, presta atenção. Qualquer coisa que eu despejar na sua cabeça, não interessa o que eu estou falando. Interessa que eu sou seu pastor. Fica quieto e me ouve. Hã? Você está ficando doido? É desse jeito que surge seita. É desse jeito que surge Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini, os maiores tiranos da história. É desse jeito. Porque é o seguinte: cala a boca, é Hitler que está falando. Quem eu sei para discordar? Quem eu sou? Ser humano igual a ele. Está falando bobagem, por que eu vou ouvir? Por que Paulo elogia os irmãos lá da tal da Bereia? Por quê? Porque ele fala assim: rapaz, eu estou pregando e o cara está conferindo na Bíblia se o que eu estou falando é verdade. Aí você acha que isso é ofensivo? Não, isso é a melhor maneira. O que eu estou te falando está na Bíblia mesmo? Você sabe que está? Você sabe se está? Ah não, pastor, você falou, acabou. Não, nem eu, nem ninguém deve ser falar e acabar. Ninguém. Você tem que entender o porquê. A não ser que você é criança e é seu pai que está falando, fica quieto. Falou, acabou. Você está nessa fase, nessa idade. Mas você é adulto, você vem aqui no culto, qualquer coisa que eu falar, acabou. Deixa eu te lembrar um negócio: eu sou homem. Eu posso errar, filho. Eu posso falar bobagem. Eu posso vir aqui e ficar dando opinião minha. Se é opinião minha, descarta. Agora, se é Bíblia, se é a palavra de Deus, não tem o que você falar. Não tem o que você questionar. Mas você tem que saber. Testifica no seu espírito. Não é só porque é o fulano de tal que está falando. Ora, peraí. Se você vai unicamente pelo que o outro está falando, é isso aí. Isso é base de religião. Isso é base de uma pessoa prender a vida das outras. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É o que o líder fala? Pode ser que sim. Mas a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Então aqui, nós temos práticas, temos algumas coisas da nossa visão. Está tudo em linha com a palavra aqui. Mas se eu começar a surgir com as ideias estranhas, doida, esquisita aqui, que você, Josi, procura e não acha na Bíblia. Ora, você vai fazer? Não deveria. Você deveria chegar e falar. Falar: pastor, com todo amor e carinho, com todo respeito, isso aí que o senhor está falando, eu não consigo entender. Eu não consigo achar isso na Bíblia. Eu fiz isso esses dias, com um pastor aí, né, conhecido seu, na videira. Falei: deixa eu te falar, você está falando a respeito disso, mas eu não consigo ver diferença. E depois eu vi. Aí ele me abriu os olhos, ele me contou coisas que eu não sabia, me mostrou um outro lado que eu não estava enxergando e me abriu os olhos. Mas e se eu fico simplesmente quieto? Está entendendo por que a gente constantemente estimula, por exemplo, a fazer perguntas? Na sala de aula, na célula, no culto, mandar a sua pergunta, enviar para eu poder responder aqui. Perguntar para Deus, não é pecado você perguntar para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Ora, o Senhor vai te falar, Ele vai te explicar, Ele vai te dar uma resposta. Nem que a resposta, Andréia, seja: não vou te falar agora, mas já foi uma resposta. Então, ok. Ele não vai me falar agora, mas ele já me respondeu, eu perguntei. Então, em algum momento, ele vai me falar agora. Aí eu fico quieto. Não, aí você pode perguntar: por que, Senhor, que o Senhor não vai me falar agora? E aí ele pode te responder: porque agora você não vai entender. Porque agora você não tem estrutura para isso. Mas aí você fica aí cheio de perguntas,
às vezes bitolado com a sua liderança, com a igreja, ou revoltado com o Senhor, simplesmente porque você não fala isso, porque você não externa isso, e aí também não aprende. O que é que a Bíblia está falando para nós aqui em Tiago? Se você só ouve, e se você acha que você tem que só ficar executando coisas, isso é religião. Isso não vai mudar nem a minha vida, nem a sua, nem a de ninguém. As pessoas não são atraídas por isso. A troco de quê? Que eu vou para um lugar onde a pessoa, por exemplo, ela não pode se depilar, ela não pode usar uma calça, mas ela nem sabe por que ela não pode. Isso é tolice para qualquer pessoa. Eu não quero isso não. Agora, quando elas descobrem um grupo de pessoas, como foi o que aconteceu comigo, que se relacionam com Deus de uma maneira íntima, de uma maneira sincera, aonde eu falo e Ele me ouve, e Ele não só me ouve, mas Ele me responde, e eu ouço também a resposta dEle, aonde eu não estou amarrado em um conjunto de regras, em um conjunto de normas, mas onde eu tenho liberdade para ser eu mesmo, e à medida que eu vou sendo eu mesmo, Ele vai me orientando. Quem não quer isso? Quem que não quer essa vida? Às vezes as pessoas não se achegam mais para próximos de nós, porque ao invés de estar expressando a vida de Deus, nós estamos expressando a religião de Deus, e não a vida. Segue o texto aqui para a gente encerrar. Os irmãos aí podem preparar a ceia, por favor? Verso 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Verso 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai, presta atenção, Deus e Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e guardar-se isento da corrupção do mundo. Que religião que é essa? Que eu tenho que visitar ou assistir órfãos e viúvas? É a religião diante do nosso Deus e Pai. Por quê? Porque o órfão é alguém que não tem pai, e a viúva é alguém que não tem marido. Os dois estão sem provedor. Quem é o provedor na minha e na sua vida? Deus. E Deus na nova aliança não é só Deus, Ele é Pai. É por isso que Tiago está falando isso. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que assistir os órfãos. Quem são os órfãos? Ah, pastor, é aquele que perdeu o pai. Não, o órfão é o ímpio. O órfão é aquele que não tem pai. O órfão é aquele que é religioso, é aquele que só tem Deus. Mas o Deus da nova aliança é Deus e Pai. Se tiver só o Deus, vai ser religioso, vai ser ruim, vai ser uma vida pesada e enfadonha. Mas se tiver o Pai, vai ter o provedor, vai ter a paz, vai ter o prazer, vai ter os frutos, vai ter a provisão. Você está entendendo? O que é, se é que a gente possa usar essa palavra para Deus de religião, é o que? É você entregar para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, mostra para ele que existe um pai que está louco para adotar ele. Essa é a história da Bíblia. Talvez ele conhece só o Deus que é criador, mas existe uma verdade mais atual e superior. É que ele está se sentindo desamparado, porque Deus está muito longe. Deus não vai importar com a roupa que eu visto, Deus vai importar com guerra, Deus vai importar com fome. Mas meu pai importa com a roupa que eu visto. E o meu Deus, Ele é Deus e Pai. Deus e Pai. E aí quando eu conheço e me relaciono com o Pai, eu vou ter uma vida que vai me isentar da corrupção do mundo. Que é o quê? É o que nós queremos.
É o que você aprofundou durante esses 21 dias. É vida de igreja? Não. É a vida da igreja. É a vida do corpo. É a vida misturada. É a vida em que eu sei que eu sou um membro de um corpo muito maior. Eu preciso do Theo na minha vida. E eu sei que ele precisa de mim também. Tem coisas que Deus tem separado para ele, que está comigo. E ele precisa de mim para se apropriar dessas coisas. Tem coisas que eu desejo em Deus que está com ele. E eu preciso me relacionar com ele para me apropriar dessas coisas. Você está entendendo? Tem alguém que está perto de você. Esse alguém que está aí do seu lado. Tem algo de Deus na vida dessa pessoa para te abençoar. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Pode vir com a ceia, por favor. Você que já é batizado em uma igreja evangélica, já com consciência, adulto, pode distribuir, por favor. Pode pegar aí o pão, o cálice, mas não tome ainda, tá? Guarde isso com você. Nós vamos celebrar e ministrar aqui juntos. Apenas pega aí os elementos com você, por favor. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Felipe, coloca aí para nós, acho que tem uma pasta aí de cânticos, coloca um cântico para nós. Ah, ok, obrigado. Oh, aleluia. Pegue aí, meu irmão, o seu cálice, pegue o seu pão. Vamos orar por isso agora. Esse é um momento muito precioso, que pode também se tornar um momento religioso na minha e na sua vida, mas não deveria. Não deveria, opa, está grande demais. Não deveria se tornar. Por quê? Porque o que importa para nós são os princípios da palavra de Deus. E qual que é o princípio do que nós fazemos aqui em toda ceia, todo primeiro domingo do mês? É o de você lembrar da verdade mais libertadora que já aconteceu para mim e para você. Qual que é a verdade? Nós ministrávamos isso hoje no cursão. A verdade, quando você está celebrando isso aqui, ó, é que da mesma maneira que ele morreu, você morreu também. E da mesma maneira que ele ressuscitou, você ressuscitou também. Então deixa eu te falar, referente, por exemplo, ao pecado. Pecado é caso encerrado na minha vida e na sua. Pastor, significa que eu não posso mais pecar? Não, você pode. Mas você não está mais sujeito àquele poder do pecado que é o da condenação. Por quê? Porque ele já fez essa obra. A Bíblia fala em Romanos capítulo 6, que eu e você fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. E também nos levantamos dali para viver uma vida em novidade de vida. Então, o batismo, ele salva? Não. O que salva é você crer e confessar. Mas o batismo tem um poder. O batismo te enterra. É ele que te enterra definitivamente para o pecado. E aí quando você ressurge daquelas águas, você ressurge aí sim para uma vida que é uma vida em novidade de vida. A religião, ela te deixa constantemente com um sentimento de que você está em débito com Deus. Você não orou o suficiente, você não jejuou o suficiente. Talvez, se ainda tem um nível de religião aí na sua mente, agora, último dia, encerrando o jejum, você pode estar acusado. Ah, desses 21 dias eu não jejuei nem 10. Eu não dei conta, eu não consigo jejuar, eu sou um crente muito relapso, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é condenação, isso é religião na sua mente. Sabe o que é a vida genuína de Deus? É o seguinte, nesses 21 dias, Senhor, o Senhor sabe,
que eu nem consegui fazer todos, mas glória a Deus, porque fazendo 1 ou 21 eu sou aceito do mesmo jeito. O Senhor me ama da mesma maneira. É verdade, no meio dos 21 eu não consegui todos não. Dessa vez não, Senhor. Mas a minha vida é de glória em glória. No próximo eu vou conseguir em nome de Jesus. No próximo eu vou receber de uma revelação maior, de uma medida maior da graça. E vou conseguir, pela fé, com o Senhor, esses 21 dias. Está vendo a diferença da vida de um e de outro? Eu quero te convidar nessa manhã a sair da religião. Abandona qualquer religião que você possa ter na sua vida. Eu quero te convidar para uma vida de intimidade com o Senhor. Pega aí o seu pão, erga ele aos céus. Oh Espírito de Deus, Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse pão que está aqui hoje, agora nas nossas mãos, que representa o teu corpo, que foi moído, ferido, traspassado pelas minhas iniquidades, pelos meus pecados. Pai, essa obra aqui, nós não estamos fazendo essa obra de novo nessa manhã, nós estamos relembrando a obra que já foi feita. Não requer uma obra minha, não requer uma contrapartida minha, não requer um sacrifício meu, só requer um descanso. Descanso é desfrute, descanso é deleite. Nessa manhã, com esse pão nas mãos, eu descanso, que tudo que precisava ser feito, já foi feito, e hoje eu posso ter paz com o Senhor, em nome de Jesus. Pega o seu cálice, erga ele aos céus. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse cálice, que representa o teu sangue, que foi ali derramado, vertido na cruz do Calvário, e que nos lavou. Ele nos redimiu de uma maneira completa. Ele não simplesmente nos lavou como alguém que toma banho e precisa tomar banho novamente. Não, ele nos purificou, como algo que era sujo, que era impuro, e que agora está definitivamente puro, que não tem como se sujar mais. É algo que foi blindado, é algo que está completamente purificado. Pai, nós te agradecemos pelo teu sacrifício nessa manhã, e com esse cálice nas mãos, nós lembramos que o sangue que hoje corre em nós, não é mais o sangue de Adão, é o sangue de Cristo. Não é o sangue sujeito ao pecado, é o sangue que tem vitória sobre o pecado. Não é mais o sangue que segue a religião, mas é o sangue que ganhou um pai, e que agora é filho amado desse pai, e que segue tudo aquilo que esse pai o orienta. É um sangue de alguém que ama, porque sabe que é amado de Deus. Oh Espírito Santo, nesse entendimento, meu irmão, pode tomar a sua ceia, pode aí comer do pão e tomar do vinho, livremente, à vontade. Não vá embora ainda, eu quero ainda fazer uma oração com você antes, para nós encerrarmos. Celebre a ceia aí. Você que está com seu filho, explica para ele o que é esse momento, quando ele vai poder fazer isso, qual a importância de nós estarmos fazendo isso. Culto de ceia é o culto da família, é o culto do seu filho aprender por imitação. Ele vê as suas atitudes e te imita. Oh, aleluia. Eu queria fazer 2 orações. Pode abaixar aí um pouquinho? Queria fazer 2 orações. Primeiro, eu quero orar para que, caso você não tenha feito ainda uma oração, convidando a Jesus para entrar na sua vida, mas dessa maneira, de uma maneira livre de religião, para ter um relacionamento com você.
eu quero fazer essa oração com você. Feche os seus olhos e repete assim após mim. Fala assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu te convido a entrar na minha vida e a ser o meu único e suficiente Salvador. Eu quero uma vida de relacionamento, em intimidade com o Senhor. Eu não quero religião. Nessa manhã, eu abro mão de toda religião e eu te convido, faz morada no meu coração, muda a minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para cá. Se você fez essa oração, talvez pela primeira vez, você, a partir de agora, a Bíblia diz que você é salvo. Mas mais do que isso, começa uma vida de relacionamento com Deus, e não uma vida de religião. Não tem nada mais maravilhoso que você possa experimentar na sua vida. Desfruta disso, aproveita disso. E para encerrar, eu queria saber se tem alguém aqui no nosso meio que você sente algum tipo de dor, ou tem algum tipo de diagnóstico, algo limitador, algo que limita um movimento seu, alguma coisa na coluna, no ombro, no joelho, alguma dificuldade em se movimentar, ou algo que você faz que constantemente traz dor para você. Tem alguém aqui assim? Se tiver, eu queria que você saísse do seu lugar rapidinho e viesse aqui para orar por você, por cura. Rose, tem mais alguém? Se você sente qualquer tipo de dor, é o seguinte: eu vou, quando eu agacho muito, quando eu fico muito tempo em pé, quando eu fico assim assado, acontece isso e aquilo. Se tem, sai do seu lugar e vem aqui para frente. Aleluia. Olha aqui vocês, irmãos que estão aqui. Para todos vocês, tem alguma maneira de nós orarmos e na hora você já testar e comprovar isso? Tem, Rose? É o ombro. Então tem algum movimento, alguma coisa que você faz que, pum, é latada, vai doer. Ok, então nós vamos orar, é isso que você vai fazer, tá? Senhora, dona Inês, tem? Ombro também? Coluna. Ah, ok. E tem algum movimento que, assim, se a senhora fizer, certeza que vai doer? Tem alguma coisa? Não? Mas agora está doendo? Então é só a dor ir embora. Você tem, Theo? É o quê? É o quê? Tem alguma limitação ou não? Aí dói na hora, é certeza. Então o que você vai fazer? Você, mãe? E aí, o que te atrapalha no quê? Então agora você faz um brusco. Alguma coisa brusca. Joelha de uma vez, ou fica até bem, dobra tudo que você der conta e levanta de uma vez, faz alguma coisa brusca que iria doer. Você, Dovaninho? Aquela mesma que a gente já tinha mandado embora? Não, não aceita não, esse trem já foi resolvido, mas nós vamos orar agora, e aí você toma posse. Na hora que ela quiser voltar, você fala, você já foi embora, some daqui. Amém? Tem mais alguém? Tem das crianças aqui também ou não? Não? Ok. Então vamos orar. Vocês que estão aqui, não ora, tá? A igreja, estenda suas mãos para cá. Nós vamos encerrar assim. Tenha um pouquinho mais aí de paciência. Você vai testemunhar milagre da parte de Deus. Então vocês que estão aqui, não ora. Fica, só relaxa. E você que está com as mãos estendidas para cá, comande, ordene que esses irmãos aqui sejam curados. Manda que o corpo deles seja restaurado ao estado e à condição original, porque não foi assim que Deus fez. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela vida de cada um desses irmãos, e nós comandamos agora, na autoridade do teu nome e do teu sangue, seja curada agora em nome de Jesus. Toda dor, toda limitação, toda restrição, todo problema é arrancado agora em nome de Jesus. É removido. Nós declaramos a cura completa. Ordenamos ao seu corpo que seja restaurado, restabelecido, livre de toda dor, livre de toda alergia,
No nome de Jesus, toda dor, toda doença, toda enfermidade, sai agora no nome de Jesus. Pai, desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Agora olha para cá, você que está aqui. Não faz nada ainda não. Presta atenção, vou contar até 3. E você vai fazer o que você não podia fazer. O diabo diz agora para você na sua mente: vai doer, não vai dar certo, para que isso? Na frente de todo mundo, e se não funcionar, blá blá blá. Vai funcionar, já funcionou. Deus já fez essa obra. Simplesmente faça o movimento que você não podia fazer, como se você nunca tivesse tido problema na vida, e sua mancha já foi. Em nome de Jesus, amém? Só faz isso, só que eu contar 3, meu problema era no ombro, eu não consigo levantar o braço todo, aí você vai fazer assim, ó, buf, no 3, e eu te garanto, não vai doer. Falar igual eu falei lá em Paracatu, se doer você pode me bater. O povo vai embora, você fala, o pastor mentiroso, vem cá que eu vou te dar um tapa, porque doeu demais, ok? Amém? Então vai lá, 1, 2, 3, sem pensar, de uma vez e sem medo, vai, fez ou não? Disparou, foi a riva? E aí? Doeu? Acabou, não dói mais, sem medo, sem receio, amém? Isso aí você tem que aplaudir, irmão, porque você viu o milagre, amém? Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus. As crianças, por favor, quem é a tia que vai dar? A tia Carla? Vem para cá você,